Olá, lição 6, Escola Sabatina, primeiro trimestre de 2021. Vem falando sobre brincando de Deus. Aqui vem falando sobre uma mulher que estava angustiada numa pregação, que falava sobre orgulho. Falou, eu cometi o pecado do orgulho porque eu fiquei olhando no espelho e vendo minha beleza. Ele falou, não, você cometeu o pecado da imaginação. Mas enfim, porque o orgulho era um pecado bem maior do que todos os monarcas da terra, na Bíblia vem descrevendo, por isso que acaba depois comparando sempre Apocalipse e Isaías, que era o livro utilizado por Jesus, né, a Bíblia utilizada por Jesus. E tem Mateus também, 24, que vem comparando aí com Isaías 13, que fala sobre a sentença contra as nações. Vem falando sobre o escurecimento do sol, sobre dores de partos, fala muito dessa comparação, né, quando é sobre o juízo. E Babilônia era o processo todinho, como se fosse aquela estátua toda de ouro, como se fosse toda a Babilônia. Porque aí vem um reino em cima de outro reino, até que a Babilônia seria totalmente destruída e devastada. Quando chega nos iraquianos, aqui comenta na lição de segunda-feira, que alguns moradores iraquianos moram em partes do antigo local, mas não reconstruíram a cidade, que nem Saddam Hussein. O pastor Samuel Ramos vem falando que ele construiu 2 palácios, né? Tinha construído antes de morrer lá. Até tentaram reconstruir a cidade de Babilônia. Primeiro veio os egípcios, né? Aí vem contando de Tiro, do rei de Tiro, Nabucodonosor. Depois tem os assírios. Aí se uniram e tentaram vencer Babilônia, mas a Babilônia foi reinou mesmo como sendo o ouro, né? Que fala até naquela parte de Mene, Tekel, Persim, de Daniel 5, que fala que foi pesado na balança e achou em falta. Lá vem falando dos deuses, que era o deus de ouro, os mesmos minerais utilizados para comprar a estátua de Nabucodonosor. O deus de ouro, que aí era a Babilônia, né? E antes de Babilônia era Egito e Assírios. Aí depois teve Medo-Persa, que Ciro que conquistou. A Babilônia até tentou se revoltar brutalmente, mas só que Xerxes reprimiu contra o domínio de Persa, né? A Babilônia tentou. E removeram a estátua de Marduk, o deus principal deles lá, da Babilônia, né? Enfim. Alexandre o Grande, aí vem depois Medo-Persa, que é prata, aí vem Alexandre o Grande, que é a parte de bronze, no quadril da estátua, né? Ou no caso daqueles deuses lá, naquela festa que teve, naquela festança lá, na época de Daniel. E depois vem Roma, que em 1908 depois de Cristo, Romano VII Severo encontrou Babilônia completamente deserta. A grande cidade terminou abandonada. Eu sei que Isaías 13 fala do grande dia do Senhor, né? Sobre o juízo e ao mesmo tempo sobre o poder que Deus tem sobre o sol, a lua, as estrelas. Tem várias passagens que falam sobre essa parte, além de Mateus 14 e Apocalipse também. Apocalipse. Aí, o Apocalipse 13 fala sobre o poder que vai ter, né? O Vaticano e os Estados Unidos. Dos 42 meses, né? Que simboliza 1260 dias, só que nesse caso literais, não 1260 anos, que nem foi na época das trevas, que reinou. Então, tipo, o pastor Samuel Ramos fala plano A e plano B. São situações diferentes que aconteceram no passado e que no futuro pode acontecer. Na lição de terça-feira, fala sobre a queda do rei do monte. Isaías 14 vem falando sobre Satanás, né? Como sendo a contrafação, a falsificação, a imitação mesmo, né? Usurpando o local de Deus, querendo subir acima das estrelas. As estrelas simbolizam os anjos, né? As estrelas do céu. Ele, assim como o Apocalipse 12 fala que a terça parte dos anjos, né? 12, 2 e 3 foi lançada sobre a terra, né? Fala a terça parte não dos anjos, das estrelas. Então já se deduz quando fala que ele queria ficar acima das estrelas do céu e sentar no trono de Deus, né? Que seria no monte da congregação. Então deduz que o trono de Deus é o monte da congregação, a habitação na extremidade do norte, que era representado como a parte mais forte mesmo, né? Que no caso seria de Deus, no caso. Né? Mas tem também Ezequiel 28. Ezequiel 8 fala sobre o leste, fala sobre o Deus Sol, o rei Deus Tamuz, né? Que estavam adorando. Aí eles ficavam direcionados ao leste, nascente do Sol. Só que nós adoramos o Criador do Sol, aquele que faz nascer o Sol da justiça em nós, que fala até que no céu não vai precisar mais de sol, de lua, né? Ele será o nosso próprio que iluminará, né? Nosso próprio sol. E Ezequiel 28 vem falando inicialmente contra Tiro, que no caso seria lá do Egito, então vem falando tudo até a devastação, onde será totalmente consumido, virado em cinzas e não mais existirá. Se lê Ezequiel 28 verá exatamente essa descrição. Que um fogo surgirá, né, dentre eles mesmos e consumirá eles mesmos, né? Assim como fala também em Apocalipse 13, de quando, naqueles 42 meses que os 10 chifres, né, os 10 reinos, as 10 cabeças lá, os 10 reinos, onde tem um chifre pequeno, que fala calúnias, né, blasfêmias, contra o Altíssimo, fala sinais, grandes maravilhas, no caso, em seguida, né, quando fala da besta que sai da terra, não do mar, que é esses animais, né, que fala
que vai ser devastado com fogo. E esses chifres é que eles mesmos vão contra o chifre pequeno que fala blasfêmia, que é da prostituição lá, que mistura as línguas, tipo como se fosse a Torre de Babel mesmo, né? Que foi construída de baixo para cima com medo da devastação de Deus, ou coisa do tipo, né? Ou de se desunirem. E no caso, tem a torre de tem a porta, né, de Betel, a terra ali que foi chamada de Betel, que é a porta do céu, que Jacó sonhou, que aí teve as escadas que veio de cima para baixo, assim, dos anjos subindo e descendo. No caso, a visão, né, que teve. Ezequiel também tinha visões, né, que Ezequiel 28, Ezequiel 8, são visões. E, no caso, a Torre de Babel é fato, né, aconteceu. Aí aqui tem falando do dia do Senhor, do Apocalipse 21, que ele que iluminará, como a gente tinha citado, né. Isaías 13, como a gente falou. O que mais? Aí a vitória final do Monte Sião, né, porque no Monte do Norte, lá, simbolizava aquele negócio, tanto que quando fala que, olha lá, a Babilônia, ela é citada no Novo Testamento porque tem uma passagem em 1 Pedro, na quarta-feira fala, né? 1 Pedro 5,13, cita a Babilônia lá, onde Pedro morreu. Eles citavam Babilônia como se fosse Roma, porque eles estavam na época de Roma. Então João em Apocalipse, Pedro, nessa época eles não podiam falar contra Roma diretamente, porque Roma, eles não podiam falar, porque eles estavam naquele período do ferro, que é as pernas, no caso da estátua do sonho lá, né? Ou no caso do Deus Ferro lá, que ali no Daniel 5, quando falou Mene Persel, do juízo de Deus, né? Sobre que foi pesado na balança e achou em falta. Aí depois de ferro tem, aí fala que caiu a grande Babilônia, sai dela povo meu, né? Vem falando que fala que as pessoas serão preservadas, né? O resto se envolveu, né? O resto volverá, o remanescente. Olha lá, unidade. Betel significa Efésios 2:8, né? Pela graça vocês são salvos mediante a fé. Que vem falando aqui sobre a humildade, né? Mateus 11:29, Jesus fala, siga meu exemplo de humildade manso, que o meu fardo é leve, se fizer isso. E no caso, a humildade vem comentando em João 13:5, quando ele foi lavar os pés dos discípulos, mesmo ele não, Pedro até falava, não, nós precisamos lavar seus pés, mas Deus sempre dava o exemplo. Filipenses 2 também, ele mesmo em forma de Deus, ele deixou todo o reino, tudo, e não se fez Deus aparentando para nós, né? Mesmo ele tendo a forma de Deus, ele não se fez como tal, né? Ele se humilhou, largou todo o reino dele. E aí vem comparando, porque Isaías 14, 13 e 14, por causa desse orgulho que Satanás teve, né? Que subiu na cabeça dele, toda a glória, ele querendo ser como a estrela da manhã, que nem tem no último capítulo, em Apocalipse 22, fala que a verdadeira estrela da manhã é Jesus Cristo, né? Apocalipse 22, verso 16. Apocalipse 13, verso 5, fala os 42 meses, tem o 666, né? Negócio na parte da besta que sai da terra, que 666 é um número humano. Só que é um humano que quer se transformar e se colocar como Deus no trono, que perdoa, que tem poder, como se tivesse poder para perdoar pecados, não apenas só de ouvir confissões normal, assim, que nem Tiago fala, né, confessar uns aos outros os pecados, não. Ele se coloca como o único a ser confessado. E aqui 663, número 6, né, tipo, é um humano, número 6 simboliza um número humano, 3 vezes, número de Pai, Filho e Espírito Santo, né, querendo se fazer Deus. Vitória final de Sião, né, como a gente falou, Isaías 24 ao 27, que vem falando sobre a desolação, Isaías 24. Isaías vai até o número 60. E a lição tá na lição 6, então até o final a gente tá na metade. Vem falando, comparando com o milênio, né, de Apocalipse 21, que mais? Apocalipse 20, na verdade, milênio, ó, Apocalipse 20. Aí vem falando sobre a ressurreição, que os ímpios não ressuscitarão na ressurreição, na primeira ressurreição da vitória, né? E haverá destruição completa do pecado, porque não tem como coexistir Deus e o pecado. E a morte será tragada. Vem falando em um desses Isaías aqui, acho que é Isaías 25, fala que a morte e as lágrimas não existirão mais. Então a Bíblia de Cristo era completa, né? Tinha até o que tem em Apocalipse. Pra ninguém ter como reclamar. Ah, não, só tem o Novo Testamento, não, só o Velho. Isso aí, feliz sábado pra todos.